Olá, com vocês mais um podcast NutriCast Papo de Lavoura. E hoje uma pessoa muito especial para contar aqui a sua história de vida. Não é itapevense de nascença, mas é itapevense de coração. Acho até que talvez tenha até título, ainda vou perguntar isso para ele. Mas se não tem, nós vamos providenciar em breve, porque é um verdadeiro itapevense que tem feito muito pela nossa cidade. E a gente vai contar isso no decorrer aqui do nosso NutriCast. Seja muito bem-vindo, Nestor, meu grande amigo. Ô, Júnior, eu que estou muito feliz de estar aqui, rapaz. E é uma satisfação muito grande participar desse momento aí com vocês, com o NutriCast. Muito legal, muito bom estar aqui. Aqui a gente fala papo de lavoura, né? E com você isso tem tudo a ver. Você é muito envolvido no agronegócio. E quando eu digo agronegócio, né, Nestor? Eu sempre gosto de frisar aqui que nós estamos falando dos grandes, dos médios, dos pequenos, dos mini agricultores. Eu não gosto muito de estar separando um tipo de agricultor do outro. Para mim, todos são importantes. E você é uma pessoa que tem trânsito em todos esses agricultores, independente do que produzem, do que fazem e onde fazem, não é verdade? Sim, Júnior. A gente conhece a luta, né? A gente é de família do campo também. Fui criado, os meus avós, eles tiveram luta com a agricultura, né? É do tempo do Coivara. Então você vai vendo, né? Então a gente cresce, na verdade, com o couro grosso. Beleza. E aí a gente vai encontrando o caminho, vai vendo. E é uma satisfação mexer com a agricultura, mexer com o povo do rural. Eles são muito generosos, né? Quando a gente chega até eles. E para mim é muito bom falar sobre a agricultura da forma que você mencionou. Tanto a questão do agro, como o médio e como a agricultura familiar, né? Maravilha! Então, fiquem com a gente e acompanhem essa história muito bonita que nós vamos contar sobre o Nestor. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, seu nome todo, se tem algum apelido em particular, eu não me lembro, mas deve ter. Né? Conta para nós aí, além do nome, de onde você veio, né? Quanto tempo veio, enfim. Conta o comecinho para nós. Bom, meu nome é Nestor Renato de Oliveira, eu sou natural de Fartura, Júnior. Fartura. E saí de Fartura com 18 anos, fui para São Paulo, trabalhei numa empresa grande lá, e num período eu peguei férias e vim para Itaporanga. Perfeito. E ali em Itaporanga eu estava de férias, mas eu gostei muito da região. E a região ela era a maior produtora de feijão, a época que eu vim para Itaporanga. Mas por que me chamou a atenção? Porque o Amaral Neto Repórter, nossa, Amaral Neto Repórter, ele fez uma reportagem sobre Itaporanga e o feijão, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, eu vou para lá. E tinha ali uma loja da Chamorro, na época. O seu Bagali tinha... Mas Chamorro é essa que nós conhecemos. De Itaquarituba. Hoje é o Rafael, né? Hoje é o Rafael, que tá na frente, o proprietário lá. E o seu Bagali tinha uma loja lá em Itaporanga, e o meu irmão, ele foi mecânico dessa loja na época. Então eu fui para lá, aproveitei que eu... visitar o irmão, e acabei conhecendo o Edmilson Gonzaga, Baleia, conhecido Baleia, o pessoal lá do cerealista lá. E o Edmilson, ele era contador, chefe do Bradesco, e ele falou assim, tem uma vaga, você não quer ficar aqui em Itaporanga? Rapaz, aquilo fiquei fascinado por Itaporanga. Fui pedir a conta e fiquei em Itaporanga trabalhando no crédito rural do Bradesco. Que ano isso, Nestor? Em 76, 77, né? E fiquei no crédito rural. Logo, eu estando no crédito rural e conhecendo todos os agricultores, a Ultrafértil
Lembro também. Ultrafértil é uma big de uma empresa. E tinha a Dizimag, que estava sendo implantada ali na região, Taquarituba. Dizimag é trator Massey Ferguson. Sim. E, rapaz, eu com aquele contato que eu tinha com os agricultores, a Dizimag e a Ultrafértil vieram e falou: você não quer vender adubo, você não quer vender trator? Eu falei, cara, eu estava com uma carteira muito boa de clientes que eu tinha conseguido muita amizade. Eu fiz uma experiência uns dias e acabei tendo sucesso na venda de adubo até um dos primeiros... Me fala uma coisa, você falou Ultrafértil. Por acaso, era o Neto Pimentel? Você lembra dele? Eu conheço, sim, o Neto Pimentel é de Itararé, né? Itararé. O Neto Pimentel parece que foi um dos representantes também. Mas lá atrás. Isso, lá atrás. Eu me lembro que eu era moleque. Sim, mas... ia visitar meu pai lá na fazenda Vitória. Nossa. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Então... Então você entrou na Ultrafértil. Entrei na Ultrafértil e na Dizimag. Nos dois. Eu já saía com a mala para vender trator, implementos e o adubo. E eu lembro que a primeira venda que eu fiz foi para o senhor José Mariano Diniz, que infelizmente acabou de falecer recentemente. Pai do José Mariano Diniz lá de... Pai do Zeca. Do Zeca. Pai do Zeca. Sim. Pai do Zeca, pai do doutor de Clay lá de Itaporanga. E eu fiz uma venda para ele, ele plantava batata. E você sabe, a batata, o camarada planta 10 alqueires, ele tem que ter 10 toneladas por alqueire. Exatamente. Né? Rapaz, a hora que eu fiz aquela venda, eu nunca imaginava o tanto de comissão. Então fiquei lindo, né? Fiquei muito lindo naquela venda. E fui aplicando a venda e tal. Depois a Ultrafértil acabou sendo privatizado. Sim. Né? Acho que aí miscigenou, veio várias empresas, a Copas, veio a L. Queiroz, a IAP. Serrana, enfim. Mas eu continuei no trator. E arrumando algumas vendas para L. Queiroz, ali com o seu Rogério Onari. Nossa. Rogério Onari era o representante na época. E fui trabalhando. Um dia surgiu uma vaga para vender trator em Itapeva. E nesse meio tempo você estava sempre ali na região de Itaporanga, Santana do Itararé, Barão de Antonina, Ribeirão Vermelho do Sul, que depois passou a ser Riversul, né? Que é ali na região do Passa Três, Padilha, Barra Alegre, bairro da Onça, bairro do Silva, Santo Antônio, São Sebastião, bairro dos Remédios, Barão de Antonina, bairro da Serra, Serra dos Pais, enfim. Então, ali você andava por tudo, porque o vendedor, Júnior, não tinha celular. Então o vendedor ele tinha que sair 5 horas da manhã para ele cumprir 10 visitas por dia. Posso aproveitar e fazer uma pergunta para você? Pois não. Eu acho que é relevante para o mercado que nos assiste, principalmente das revendas, né, cooperativas. Qual é o segredo para ser um bom vendedor? Um deles você já me falou. Saía às 5 horas da manhã e voltava... Eu voltava geralmente 4 horas da tarde. Olha só. Praticamente ficava quase 12 horas. Levava marmita. Qual é o segredo para ser um bom vendedor? Amar aquilo que faz e vestir a camisa. Isso é indiscutível. Se o vendedor ele começar a pular de galho em galho, ele não consegue criar raiz. E a identidade dele também tem que ser forte com relação a alguém enxergar ele e falar assim, esse cara é o Antônio da Nutriceller. Entendi. Um exemplo. É o Nestor da Valmete. Da Ultrafértil. Nestor da Ultrafértil. Então, esse sobrenome. Uma identidade comercial. Esse sobrenome, daquilo que ele faz, tem que acompanhar ele no dia a dia. Olha, ele é filho do fulano que trabalha na empresa tal. Então, isso daí é o que faz o sucesso. Porque a oportunidade que os vendedores têm é muito grande. Porque quem faz o investimento
na verdade, está dando uma percentagem absurda para o vendedor. Não é que é absurda, mas se você for ver aqui... Ela se torna... Exato. Eu vou entrar numa empresa como a Dizimag, por exemplo, na época, e o Tito Lorenzetti, ele investiu milhões e ele me deu uma porcentagem da empresa dele para eu representar essa empresa. Então isso aí é uma coisa... Eu acho que além da questão que você está me falando aí, de vestir a camisa, gostar do que faz, é também respeitar o investidor que te contratou para sair a campo. Não tem dúvida. E também, Júnior, aí vem a questão da carteira que o vendedor vai criando. Essa carteira é milionária para o resto da vida dele. Não é? Ele vai desenvolvendo um relacionamento... Um relacionamento familiar com todos. Com as pessoas que ele está visitando. Com as pessoas que ele está visitando. E tem como ser um bom vendedor visitando só de vez em quando o cliente? Não tem. Não tem. Não tem porque o espaço ele é muito competitivo. E eu sempre percebi isso, que as inovações, as empresas vão trabalhando nas inovações e na forma de trabalho. Então, se eu não acompanhar as reuniões, se eu não acompanhar a evolução da empresa, eu não tenho novidade para levar para o meu cliente. Entendi. Entendeu? E é importante conhecer aquilo que você vende? Isso é fundamental. Ele ter o curso e saber que o 414.8 é para determinada planta, o 430.10 é para determinada planta, o foliar é para determinada planta. Isso eu estou falando na questão de nutrição. Sim, perfeito. Mas na questão de trator, rapaz... Dimensionamento de meu tamanho Deus, de máquina. cara, a questão de trator, eu trabalhei muito na questão do torque do trator. Mas como nós tínhamos o plantio convencional, o qual que era a melhor máquina que existia na época? Eram os tratores grandes de 6 cilindros, isso falando da Massey Ferguson. Sim, sim. Os turbinados, que você chegava a 115 cavalos, alguma coisa assim. Isso eram os grandes. Esses eram os grandes, mas eles não eram traçados, eles eram simples. Então você usava uma grade aradora intermediária ali, você usava uma grade aradora de 16 por 28 e você tinha que colocar uns pau ainda na frente dele. Vou explicar pra turminha aí o que é 16 por 28. Tá, desculpa aí. É verdade. Desculpa. Não, mas viu? Aqui no Papo de Lavoura a gente fala de muita coisa que pra nós é lugar comum. Mas de repente o cara fala, o que é? Bom, primeiro, verdade. O que é grade? Verdade. Não tô chamando ninguém de ignorante, até porque ignorância não é ofensa, né? É uma questão que se você não conhece de um assunto, você é ignorante no assunto. É verdade. Mas grade é utilizado para quê? A grade ela é utilizada para você. No caso da aradora, ela vai destorroar, não é? E você pega, por exemplo, uma invernada, que o pisoteio é muito agressivo, muitos anos de invernada, para você invernada é um pasto, é um pasto. Para você renovar aquela pastagem, você tinha que usar subsolador. Então, você usar um subsolador de 4 hastes, 5 hastes no máximo. Então, não muito pesado, né? Muito pesado, porque ele atinge aí 45 centímetros. Então era muito difícil aí você ter um trator. Aquilo descompactando, abrindo aquilo lá. Aí depois você vinha com o gradão, grade a grade aradora, e você removia aquilo ali. Aí você vinha com niveladora e jogava ali o calcário. Para dar aquela nivelada realmente. Nivelada, realmente. Aí jogava o calcário, aquela coisa toda. Mas eu sempre... E o 1628 mesmo? Então, o 1628 é a gradona intermediária. Seria 16 discos Disco de 28 polegadas. Então, mas era o torque que eu mais gostava de entender, sabe? Porque quando você, vendedor, você vai vender um equipamento, você tem que realmente entender a necessidade do cliente. Não é empurrômetro. Não, de forma alguma. No entanto, que eu tive uma passagem, depois que eu vim para Itapeva... Você estava falando que quando você saiu de lá... Estava lá em Itaporanga, na região lá. Você veio para uma outra empresa. Depois eu vim para a Valmet. Para Valmet. Rapaz, quando eu cheguei na Valmet aqui em Itapeva, um trator difícil de vender. Muito difícil.
Por quê? A Massey, ela tinha uma liquidez depois de usado. A Massey, ele era um cheque visado. Você comprava um 265, um 275, um 290. Cara, chovia de gente quando sabia que você ia trocar esse trator. Acho que era um pé de boi, né? Não é que a parte comercial dele, pelo fato dele ter muitas assistência técnica, era muito, muito boa, as empresas eram muito mais solidificado. Aqui tinha a Itamac, né? Antiga Itamac, que era Massey. Mas eu entrei na Valmet. A Valmet, quem trouxe eu para a Valmet foi o Gentil Rodrigues. Que também era da Itamac. O Gentil era da Itamac. Só que o Gentil, o Pedro Latorre, que é o dono da Monza, Valmet, lá de Sorocaba, o Pedro, ele tinha o Gentil como o braço direito dele, né? E esse era o cara que também, como vendedor, vestia a camisa, hein, Nestor? 100%. Aprendi muito com ele. Esse cara era o vendedor. Aprendi muito com o Gentil. E aí, quando eu vim pra cá, foi em 84, final do... 84 foi o ano que eu me formei. Pois é. Me formei. E eu vim no mês de setembro de 84. No dia do aniversário de Itapeva, eu cheguei aqui em Itapeva. Praticamente... Agora tá fazendo aniversário. Estou fazendo agora 41 anos de Itapeva, né? E quando eu cheguei aqui, que eu estava trabalhando com a Valmet, voltando nessa questão de falar para o cliente o que realmente o cliente tem que comprar, eu fiz uma visita para o Dr. Israel Sverne, que na época ele me chamou lá, que ele estava fazendo compras de várias máquinas, vários tratores, e ele falou para mim assim, eu preciso de um trator que ele mexia com marquegiana, ele era o presidente da raça marquegiana. Sim, certo? Sim. Então o Baldo, que é meu amigo Baldo, né? O Gaúcho. O Baldo, ele me chamou lá antes de eu ter a reunião com o Dr. Israel. Ele falou, olha, nós vamos precisar de siladeira, nós vamos precisar... Então, era equipamentos que você ia usar da tomada de força, trator leve, aonde você ia usar uma ensiladeira de uma linha ali para fazer um rolão ou trato pro gado dele lá, né? E aí o Dr. Israel depois perguntou para mim assim, qual que é o melhor trator? E eu fui vender Valmet. Ele falou para mim, qual que é o melhor trator para esse equipamento? Que ele falou da forrageira. Da forrageira. Da forrageira. Eu falei, doutor, melhor trator é o 275. Pô, ele olhou para mim e falou, mas você não vende Valmet? Eu falei, doutor, é o melhor trator para esse equipamento. Eu não posso falar para o senhor que é o que eu tenho dentro. Eu tinha o 65, que em 85 foi lançado o Série Prata, que daí veio o 68, 78 e tal, mas eu tinha o 65 ainda. E o 65 não era o trator que ele estava buscando. O 275 era melhor. Um pouquinho acima. Por que era melhor? A embreagem dupla, você tinha como você pisar, estágio, exatamente, você neutralizava a forrageira sem precisar, sem parar, entendeu? Então era um trator e outra, a rotação, 500 e 1100. Então você tinha uma rotação espetacular e tinha o reversível, né, dentro do 275. Então eu não podia falar para ele uma outra coisa que eu não estaria sendo um vendedor e vendedor técnico, né? Por isso que você fez a pergunta. A pessoa tem que entender, tem que conhecer o que está vendendo. Sim, ele tem que entender, ele tem que saber o que ele está vendendo. Mas, continuando, Júnior, a questão da venda. Como a nossa casa é onde é a Casa Bahia hoje, ali era o nosso escritório. Era uma casinha antiga do Pogriche, da família dos Pogriche ali. Sim, família antiga, tradicional. Isso, e ali nós tínhamos a rodoviária na frente. Sim. Certo? O município de Itapeva muito grande. E eu falava assim... Naquela época, o maior município do estado de São Paulo. O maior município. Taquarivaí, Nova Campina, pertencia a Itapeva. Já era de Itapeva? Sim, era Itapeva. Então já não era o maior, era o segundo maior. Não, era Itapeva.
Taquarivaí e Nova Campina era Itapeva. Não, é isso que eu estou dizendo, não eram separados Não era ainda. separado. Não eram emancipados. Não era emancipado. Então Itapeva era o primeiro Era o município primeiro. do estado. Então, para eu sair daqui do centro, para eu ir lá no Comia, Sim. no Kunihiro Comia, que é para frente, lá pro lado direito, quase Bom Sucesso do Itararé, pô, você vai andar 70 quilômetros. Para eu sair daqui e ir lá na Invernada, que é divisa com Capão Bonito e Guapiara, 70 quilômetros. Para sair. E era tudo terra. Hoje ainda nós temos o privilégio de ter um asfalto aí. Os vicinais asfaltados. Umas vicinais. Então, o que acontecia? Eu precisava conhecer o povo dos trechos, dos carreiros. Então, eu falava pro pessoal que a hora que eles desciam do ônibus, porque o Mancebo, o pai do Juninho, Toninho Mancebo, ele tinha a linha de ônibus dele. E ele fazia o rural. Então, a hora que descia o pessoal, eu ia lá no ônibus. Eu falava para eles: ô, compadre, nós temos um lugar ali para o senhor deixar a mala. Ô, comadre, se a senhora quiser fazer o almoço, nós temos ali um fogão que não apaga, está sempre aceso lá. Então, vocês fiquem à vontade. Então, tinha um sofazinho precário, um fogão de lenha, mas o pessoal começou a fazer o uso daquilo ali. Do espaço ali. O espaço. Começou a fazer uso. E eles deixavam a nossa lojinha ali como endereço de correspondência. Como o correio não entregava, e não é difícil, não tem ainda a postagem no rural, eu pegava um monte de correspondência, eu falava: eu vou para essa linha. E vou levar. E vou levar. Rapaz do céu, almoçava, eu vendia grade, eu vendia batedeira Laredo, eu vendia gradinha X, porque era tratorzinho pequeno. Sim, hidráulica. Gradinha de hidráulica. E eu comecei a trazer um monte de gente ali dentro. E depois eu comecei a trazer o pessoal que já era aqueles que plantavam mais. Então, na parte da manhã, era o pessoal que vinha do rural e deixava ali sua bolsa. Quando era 3 horas da tarde, a hora que o ônibus do Toninho retornava, eles iam embora, entendeu? Aí começava a vir Sérgio Guirgui, Nelson Schiraldi, seu pai, Nelson, seu pai, o Baldo, o Cato, Massarocato. Vinha o Jorge Maeda, o Hélio Cabacha, eles estavam começando. Todos no plantio convencional. Não existia plantio direto, certo? E ali, o que tinha de atrativo? Tinha um fogão onde nós fazíamos a porção de leitoa toda a tarde. Para eles discutir o quê? Preço de insumos, mercado, era tudo discutido ali. Então, e aí eu fui criando uma afinidade, uma amizade com eles, que é o meu escritorinho ali, ele não fechava nunca. Não fechava nunca. Hamilton Holandês. Hamilton. O Sandro da Batizoglu, lá da Pouso Alto. Ciricano Louco. O Albert não saía dali. O Albert não saía. O Nenê do Pirituba, Antônio Jesus de Almeida, certo? O Dito Butina, que era um menino novo, que estava, na época, trabalhando muito, o Dito Butina. Enfim, se você for ver, o Cid Márcio. Cid Márcio Maranho, que tinha a lavoura dele, forte, né, na época. Então, Cid Márcio, irmão do Valdir. Do Valdir, da Sul Paraná. Sul Paraná. Você vê aí, ó. Você falou do cara tem que ter o segundo nome da empresa. Da Sul Paraná. Ele já aposentou faz tempo, não está mais lá, e a gente fala ainda Valdir da Sul Paraná. Valdir da Sul Paraná. E aí, rapaz, dentro disso tudo, como eu tinha trabalhado em banco, eu fui operador rural do Bradesco, eu sabia como que funcionava os financiamentos, né?
E eu sabia também como que o banco tinha o limite para custeio agrícola, de que forma que vinha isso daí. Então, Itaporanga nunca faltou limite para custeio em tempo hábil. O que é o tempo hábil? É o tempo de você preparar, é o tempo de você plantar. Aham. Então, o custeio, ele soltava os recursos conforme a etapa era o preparo, o plantio, capinação e colheita. Então, o custeio ele soltava dessa forma, né? Mas aqui em Itapeva, o custeio não chegava no tempo hábil. Eu não sei se existia algum protecionismo para a silvicultura, existia um fomento muito grande, né? Ou também era uma região de risco. Por quê? O convencional nosso aqui, a nossa produção, Júnior, era difícil quem conseguia tirar 150 sacos de milho. O convencional, Por alqueire. por alqueire. Por alqueire. Era difícil quem conseguia tirar 70 sacos de feijão por alqueire. Era muito difícil. Então, quem fornecia a linha de crédito não queria correr o risco, né? Mas existia um programa na época, Plante que o João Garante, Nossa, eu lembro disso. né? Que era 15% ao ano, já era um juro alto. Era o João Figueiredo. João Figueiredo, já era um juro alto. E o que... Posso fazer um comentário? Pois não. A diferença dos tempos de hoje, né? Naquela época, você tinha até um slogan, né? Plante que o João Garante. Quer dizer, o presidente da República incentivando a agricultura em momentos longínquos, onde era tudo mais difícil. Hoje, com toda a tecnologia, recursos que temos, infelizmente, nosso presidente atual não garante nada, né? Não faz nada. Então, falando-se Como nesse mudaram os ponto, tempos? mudaram. Aí veio o E aí Sarney. o João Garante, o que aconteceu lá? Não, aí o João, ele saiu, aí quem entrou foi o Sarney. Foi o Sarney. Rapaz do céu, o juro foi lá em cima. Eu tinha vendido um trator, Na verdade, era para ser o... Né, era para ser o avô do Aécio. O avô, né? Aécio. O E Aécio aí ele Neto. faleceu e Isso. o Sarney já subiu Isso. logo de cara. Isso. Exatamente. Então, E aí, na época do Sarney, o juro muito alto. inflação Muito alta. E eu tinha vendido um trator por Antônio Jesus de Almeida, pro Nenê. E lá, quando a gente reunia à tarde ali no meu escritorinho, o Nenê trouxe essa demanda. Nestor, o banco Banespa vai tomar a minha terra. Eu falei, por que, Nenê? Eu comprei aquele trator seu aqui, ele comprou em 1980 na época. E o banco tá querendo tomar minha terra. Eu falei, Nenê, traz um contrato que eu vou dar uma olhada nesse contrato. E dei uma olhada no contrato, eu falei, Nenê, não assine nada pro banco. Quem garante o financiamento é o próprio bem. A hora que eu falei que era o próprio bem, o Cato falou assim, se é o próprio bem, vamos colocar esse trator dentro do banco. Vamos colocar esse trator no banco. Já fica quitado lá então. Ele não mexe com você. A hora que o Cato falou aquilo, rapaz, todo mundo despertou. Porra, se for colocar o trator do Nenê na porta do banco, então nós vamos trazer os tratores e vamos apoiar o Nenê. Nasceu ali um movimento absurdo. Eu lembro disso. Que ano que foi isso aí? Foi em 86. 86. Estava com 2 anos de formado. Rapaz, foi um movimento absurdo. Então, quando foi feito esse movimento, seu pai mandou trator, Sim. Fazenda Vitória mandou trator, o Serra de Cima mandou trator, o pessoal lá do Guarizinho, o Vidião, Piai, na época, trouxe trator. O pessoal do MST, que tinha sido assentado, aderiu ao movimento. Os amigos, porque a gente tinha muita amizade. Esse pessoal, quando Dos assentados. as primeiras máquinas que eles tiveram lá, eles compraram, Sim. foi meu pai que vendeu para eles. Então, rapaz,
E hoje eles são grandes produtores, Então, né? Eu tenho lá um respeito muito grande por eles. Os que perseveraram. Isso, até eu falo pro pessoal, visite assentamento que dá certo. Esse assentamento, 100%. Uma maravilha. Mas isso daí foi graças ao Montoro, né? Montoro que ajustou isso daí. Franco Montoro. Mas, o que aconteceu? A hora que o movimento começou mesmo, que a gente viu que a coisa pegou fogo, nós subimos na Cotrisul, o Chicuta era o presidente da Cotrisul, pegamos o Nilton Del Rio, o advogado, vamos montar uma associação para que não haja quebradeira e algum só responda. E aí o movimento criou assim, um corpo muito grande e nós fizemos algumas reivindicações ali, mas era uma reivindicação muito rasa. Que era o Unibanco, era um grande banco também com relação ao Jimenez, o nosso Jimenez era 10. Mas tinha o Tonho trabalhando. Tonho, né? Fernandinho, meu Deus. Então, mas eles tinham o limite deles, né? E nós não tínhamos ainda o limite para que a gente pudesse fazer o custeio agrícola em tempo hábil. E a GF, a aquisição do governo federal, era feito em Itararé, lá que tinha uma mesa de classificação para fazer a GF. Né? A GF é a aquisição do governo federal. Então, o que nós fizemos? Pegamos e fomos assim, vamos fazer com que o sistema traga recurso e nós conseguimos uma mesa para Itapeva e desse movimento a gente começou a ter acesso às linhas de crédito, aquela coisa toda. E eu continuei vendendo máquina agrícola. Você continuou na Monza. Na Monza, que era Valvete. Mas eu gostava muito da questão do 148. Eu não sei, eu posso estar enganado, Nestor. Mas quem que veio? O meu pai teve 2 148. Foi eu que vendi para ele. É isso que eu falo, foi você que vendeu, né? Foi eu que vendi para o seu Nelson. 2 148. Mas você sabe que o 148 foi um negócio absurdo. Porque eu sabia que a Massa Ferguson ia lançar um trator para competir com o 148. Mas ela ainda até então não tinha. O 296 não dava o torque e não puxava o gradão 14 discos por 32 polegadas. Que é a aradora. Que é a aradora. Essa é que abriu o nosso cerrado aqui. Uhum. Essa abriu o nosso cerrado. Então, o que eu fazia? Eu chegava no agricultor, no meu cliente, ele falava, Nestor, eu quero um 148. E como tinha pouco 148, eu vendia o gradão para ele primeiro. Aí ele não podia comprar o 296. Que era pesada. Não puxava o gradão. Até hoje. Esses dias eu estava conversando com o Jorge Maeda. Sentei na área do Jorge Maeda lá. Mas nós demos risada, rapaz do céu. Ele falou para mim, Nestor, o gradão cresceu um braquiário que ninguém enxergava mais o gradão, porque demorou para vir recurso também para ele comprar o 148, né? Mas falando no seu pai, Júnior, depois que veio, ele começou a trabalhar muito na tecnologia do plantio direto. Seu pai foi pioneiro aqui na região, certo? Ele foi pioneiro no estado de São Paulo. Pioneiro. Eu lembro, cara, que eu vendi uma máquina para ele, um Columbia, um pulverizador Columbia. De arrasto. De arrasto. Se você for pegar aquele pulverizador, ele era o top das galáxias. Era o top. Certo? Aí o seu Nelson chegou e falou para mim, Nestor, eu não quero garantia da bomba. Falei, que isso, seu Nelson, tá ficando louco? E eu não quero também, pode tirar esses bicos, eu não quero mais nada desse negócio aí. Ele importou dos Estados Unidos uma bomba de alta pressão de verdade. E os nossos bicos que nós tínhamos nacional, o de porcelana, o cone, o leque ali, ele não aguentava a pressão. Então, e ele precisava, porque ele estava já no início do plantio direto. Ele precisava desse equipamento. E eu lembro que nós fomos... digamos assim, era uma necessidade particular dele, porque ninguém fazia plantio direto. Ninguém fazia. E outra, quem iria apostar no plantio direto?
Eu lembro que o Dr. Israel Sberni também estava nessa linha, estava no mesmo período aí, né? E o Dr. Israel, ele comprou um Vibrosolo. Cara, um equipamento que tinha que ser trator macho para puxar aquele Vibrosolo, sabe? Que é com 7 hastes. E aquilo ali ele vibrava, é um sistema louco. É tipo aquele laser da Stara. Justamente. Seu pai tinha isso aí. Tinha também. Porque todo mundo que entrou no... Todo mundo não, É. mas naquela época, a maior parte dos agricultores que iniciaram no plantio direto, por uns 2, 3 anos, eles fizeram o cultivo mínimo. Que daí aboliram a grade niveladora, O aradão. o aradão e a grade... O e home. a A grade niveladora. aradora. Fazia o quê? Entrava com o subsurador laser ou outro nome que você falou aí, que é o Sim, o Vibrosolo. Vibrosolo, e aí só passava uma niveladora por cima para dar uma cercada Sim. e já plantava. Sim. Que era o tal do cultivo mínimo. Depois, com o tempo, eles entraram no plantio direto. Então, cara, e eu até teve uma oportunidade que os agricultores aqui, Armelino Masqueto, Jimenez, Júnior, o seu Nelson, o Sérgio Guergui, eles falaram que eles iam assistir o Jogo do Brasil lá em Assunção, né? E eles tinham marcado a viagem deles e eles iam ficar lá no Hotel Guarani, lá no centro de Assunção. Acho que foi eu, É. o pai, o Sérgio O Sérgio, o Jimenez, e o Gimenez. o Jimenez. E aí, e o Armelino Masqueta. Seu menino foi também, né? Opa, o senhor Armelino foi também. E aí, o irmão do Sebastião, o Adalto, filho do seu Horácio, falecido Adalto, meu amigo, que Deus o tenha, o Adalto chegou e falou: Nestor, o pessoal tá indo para assistir o jogo lá, você tem coragem de ir? O Adalto acho que não tinha ido para Capão Bonito, né? É verdade. Brincadeira. O Adalto é um Ele cara... chegou até Itapetininga. Até Itapetininga ele foi. Mas aí eu falei pra ele: cara, rapaz, eu tenho condições de ir lá e vamos pra lá. Vamos lá, então. E... Só que nós íamos de ônibus, do Pluma. Aí eu passava o Pluma. passa, né? O Pluma, cara, ele parava ali no Chapadão. No Chapadão. E na época, quem era o dono do restaurante Chapadão era o Nene, gaúcho. Era ele e o Paraná. O Paraná hoje é dono daquela rede. Na verdade, o dono era o Ademir, que era o Moita. Isso. Mas daí o Paraná era E o cunhado Nene, dele. e o Nene também. O Nene é irmão do Paraná. Isso. O Nene também já faleceu. O Nene faleceu, infelizmente. E aí o Nene falou: vocês vão? Nós vamos. Ele deu uma garrafa de uísque para nós. E nós saímos numa segunda-feira, madrugadão. E fomos para assistir o jogo lá em Assunção. E aí, rapaz, no caminho, o uísque já tinha feito o efeito dele. Primeira parada que teve, e cheio de paraguaio, porque o ônibus vinha lá do Rio de Janeiro, né? Cheio de paraguaio dentro do ônibus, tudo. Eu comecei a cantar a galopeira. Galopeira, né? E comecei a cantar, os caras... Rapaz, só sei que toda parada eles pediam pra mim cantar. Aí eu, com o Adalto, a gente já não pagava mais o chouriço, né? Porque eles falavam: não, canta uma música aí, que você não vai pagar nada, não. E fiquei amigo deles. Se alimentaram a viagem. Ficamos amigos deles, mas nós não tínhamos o dinheiro suficiente para ficar no Hotel Guarani. Então nós ficamos numa pousada bem distante do centro, né? Aí eu e o Adalto, nós pegávamos o táxi e ia até o Hotel Guarani. E eles não tinham chego ainda, porque eles foram na sexta-feira. Eles iam chegar lá, acho que sábado, sei lá, sábado de manhã. Um dia antes do jogo. Um dia antes do jogo eles chegaram, né? Aí eu falei: Adalto, quanto de dinheiro você tem aí? Ah, tenho tanto. Eu falei: eu também tenho tanto. Olha a estratégia dos caras. Vai abrir a bilheteria para vender ingresso. Vamos pegar o seu dinheiro e o meu, vamos comprar tudo em ingresso? Vamos. Compramos o ingresso. Aí eu ficava lá no Hotel Guarani. Como diz o outro, comprou uns par de ingressos. Muito ingresso. Chegamos lá no Hotel Guarani, o cara lá que era o gerente e tal, ele falou: tá vindo 4 excursões de Londrina. E eles não têm ingresso.
E eu comecei a ver o preço do ágio do ingresso. Aí foi lá nas nuvens. Até porque acabou os ingressos. Acabou os ingressos. Então eu falei, pô, vou dar uma de cambista. Olha a estratégia do vendedor. A estratégia do vendedor. Eu peguei e vendi. Eu e o Adalto, que na verdade o Adalto deixou para mim, confiou em mim, eu vendi. Rapaz do céu. Aí nós ficamos junto com o pessoal ali do Hotel Guarani. E para voltar, nós já voltamos de avião com a delegação da seleção brasileira. Com a seleção brasileira. Aí eu peguei, eu lembro de você lá. Quem que pegou um resfriado forte lá? Não foi você? Acho que foi. Foi, nós fomos, foi, eu e o Sérgio, nós fomos numa farmácia lá para comprar remédio para você. Você pegou uma gripe forte lá, né? E eu e o Adalto, a gente conheceu vários pontos na periferia de Assunção e o pessoal, as guaranias. Coisa mais linda do mundo, sabe? A música, o Guarani é lindo. E, então, mas quando terminou tudo, nós voltamos com a delegação. E aí tinha o avião de vocês. Aí eu peguei a assinatura, tinha na delegação, tinha a Band também, a Bandeirantes, que o Pelé era o comentarista. Aí eu peguei a assinatura numa bolsa, eu peguei do Pelé, do Sócrates, Moraci Santana, do Zico. Peguei a assinatura de todo mundo, né? Dentro de uma bolsa minha de couro e tal. E desci no aeroporto, vocês tinham acabado de chegar também. Você veio embora com o Jimenez, junto, vocês dois. Uhum. E o seu pai falou assim, eu tenho que pegar uma encomenda em Santo Amaro. E o seu pai ficava no Hotel San Juan, ali próximo a São João. Certo? E ele falou, Nestor, falou para mim e pro Adalto, vocês ficam, vamos ficar comigo lá. Aí nós vamos ali no lar, no Arouxa ali, né? Toma um esquinho, toma um chopp ali e tal. Maravilha, Nelson. Vamos ficar junto aí. E ficamos com o seu Nelson. Ele foi justamente pegar a encomenda daquele pulverizador. A bomba e os bicos. A bomba e os bicos. Entendeu? Cara, então eu acompanhei muito de perto isso daí, sabe? Eu acompanhava muito de perto isso daí. Então, graças a Deus, a jornada é uma jornada maravilhosa. E sempre, né, Nestor, esse relacionamento bonito e gostoso com o pessoal do agro, né? Muito. Sempre convivendo. Muito, muito. Nós fomos para Brasília, fizemos um movimento aqui na época e chegamos a ir para Brasília para entregar um ofício na época para o Íris Rezende, que ele era o ministro da Agricultura, e ele não nos recebeu. Isso foi antes da Constituição de 88, então a gente estava ainda sobre um regime complicado. E chegamos lá em Brasília, eu tenho que contar essa história, porque se eu não contar essa história, quem ouvir o podcast, aí ele vai falar, Nestor, você esqueceu de um negócio importante. Mas, o Kiko Matos, o Kiko foi muito importante naqueles movimentos que nós fizemos, viu? O Kiko colocou as máquinas dele na rua, tudo, e depois o Kiko abraçou a causa e sempre estavam juntos. E nós fomos para Brasília. Só que o Kiko, o João Gatti, o Fernando, o Zé Luiz, eles chegaram lá, parece-me que o Kiko foi com o ônibus da Cotrisul. Foi o Kiko, foi Cid Márcio, o Masquieto, foi o Furlan. Furlan. Rapaz, ele foi também, Furlan. Só que quando chegamos lá em Brasília, eles convidaram a gente, o Kiko falou, vamos almoçar lá na esplanada, lá próximo, lá do centro, aquela coisa toda. E eu acabei saindo da fila para almoçar com eles num restaurante lá. Você acredita que o povo tinha colocado laxante na comida de todos que comeram ali no estádio Tancredo Neves? Tancredo Neves, o nome do avô do Aécio. Tancredo Neves, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Puta merda, graças a Deus. Ainda não estamos com o alemão. Mas aí colocaram o laxante, porque era uma forma de espalhar o povo e fazer com que o povo voltasse para casa. Porque só no estádio ali tinha mais de 60 mil agricultores que vieram de todo o Brasil
né? Porque estava numa situação que não tinha condições mesmo. E aí no ônibus, cara, e eram todos vizinhos. O ônibus parava, era aquela correria, foi um negócio absurdo que aconteceu com ele. Com todos, não foi só com os agricultores ali, nosso aqui, mas aconteceu com todos. E eu lembro que quando nós chegamos lá, os gaúchos, o gaúcho era forte pra caramba, eles faziam os movimentos deles, eles faziam o churrasco, eles chegaram bem antes do que a gente, só que tinha organização lá que levava suquinho para eles, e no suquinho tinha o produto. No suquinho tinha o produto. Então teve, infelizmente, esse problema, que nós viemos embora e foi assim complicado a viagem, até que o Eliel é o parente do Neri Fogaça, Do Guari. do Guari, foi vereador, que Deus o tenha, grande Eliel. E ele era menino, rapaz novo, e ele acabou entrando num pomar, isso era meio de madrugadão ainda, e foi todo mundo ali naquele pomar. Aquele pomar ficou adubado, deve ser um dos melhores da São Paulo. E nós esquecemos o Eliel no meio do pomar. Rapaz, foi um desespero. Chegou uma altura da viagem, cadê o Eliel? Cadê o Eliel? Rapaz, o Neri ficou desesperado, porque o Neri era responsável pelo Eliel e todos nós ali, né? Então o ônibus teve que fazer a volta, aí tava uma caminhonete que já tava com o Eliel em cima, porque não podia o cara colocar o Eliel embaixo, porque o Eliel tava todo borrado, né? Aí nós pegamos o Eliel e tal, e todas as paradas que a gente fazia em postos, o pessoal ia lá e dava um jeito de se lavar, porque a coisa ficou feia mesmo. Mas passou um período, aí nós começamos a nos organizar e entramos em contato na FAESP. O Fábio Meirelles, ele na época presidente, hoje é o Tirso Meirelles, e o Fábio Meirelles, ele convocou o ministro da Agricultura, ele fez um convite. E o ministro veio, foi na época que o Quercia era governador, e nós montamos um grupo daqui, fomos até a FAESP para entregar documentos em mãos do ministro, e eu tive essa incumbência de fazer essa entrega dos documentos. Entregamos para o Quercia. Uma das coisas que foi favorável a nós aqui foi a isenção do ICM do feijão. E antes o agricultor ele plantava, em trânsito o fiscal autuava ele, porque o ICM era aplicado na fonte, né? Na roça. Então a gente conseguiu, o Quercia foi espetacular nessa demanda. E depois veio outras, que foi a securitização, né? A prorrogação de dívida, que salvou muitos agricultores aí, que foram 20 anos, né? E aí o Kiko, vice-prefeito, Armandinho, prefeito, eu fui convidado para entrar na Secretaria da Agricultura, do tempo do Armandinho. Mas a pasta não tinha recurso, não tinha nada, porque ela estava iniciando ali. E eu fiquei um período, aí depois o Aguinaldo, lá de 7 barras. O Aguinaldo veio, eu acho que foi até um pedido na época da Terezinha, e a secretaria ficou com o Aguinaldo fez um trabalho fantástico, mas nós que iniciamos com o Mercadão do Produtor, na época, com o Armandinho, para resolver um problema do saltinho do coqueiral, e nós temos ainda muito êxito rural, né? E esses programas nós começamos a implantar naquela época. Aí passou um período, o Vilmar veio a ser prefeito, aí ele convidou para que eu entrasse na Secretaria das Regionais Administrativas. E foi criada a secretaria. Na época, a Sandra Angler, ela trabalhava lá na Obras e ela que fazia os projetos, e nós fizemos a divisão do distrito do Guari, distrito do Alto da Brancal, distrito da Areia Branca, e o Vilmar colocou as patrulhas, né, em cada distrito. Aí tinha os diretores no distrito
para poder dar sequência. Lá ficou o João Nicoletti, na Areia Branca, o Delagnol, no Alda Brancal, e lá no Guari ficou o Bahia, como diretor. Era e ainda é um volume muito grande de estradas rurais. Nós temos 5.700 quilômetros. Hoje, né? Hoje. Naquela época era maior era ainda. Muito mais. Então, aí quando foi no ano 2001, o Quincas saiu candidato a deputado federal. E eu comecei a fazer o trabalho junto com o Quincas na região toda. Mas antes eu nunca deixei de vender trator. Porque quando eu me ausentava de algum serviço público dessa, eu estava sempre vendendo trator. Você estava direto ali? Direto com o agricultor. Né? Mas quando veio o Quincas, o doutor De Vilásio, foi eleito com poucos votos na frente, e depois a Marta Suplicy, foi prefeita de São Paulo, convidou o Dr. De Vilásio para ele ser o secretário da pasta da Ação Social de São Paulo. E o Quincas entrou. Assumiu, e eu acabei ficando com o Quincas 2 anos. Então a gente fazia Brasília, fazia o acompanhamento na região toda aí, que era o trabalho do assessor parlamentar, né? E depois passou todo esse tempo, a gente continuou ainda dando apoio para o Sindicato Rural. Só o Sindicato Rural hoje, já faz mais de 23 anos que eu sou colaborador do Sindicato Rural. Estou vice-presidente do Sindicato Rural já há algum período. E a gente colabora lá, tem uma ação muito bonita no sindicato. Tem os programas do Senar, os cursos do Senar, tem o sistema TEG, que tem um agrônomo trabalhando. Nós temos o sistema Integrar, que tem 3 estagiários da FAIT, que trabalham na zona rural todo santo dia. Então é um trabalho legal que a gente faz lá, que hoje a gente está trazendo, porque o sindicato e a Coronel Duque tá junto. E a Coronel está fazendo pedidos de muitos cursos de capacitação, principalmente na área da agricultura familiar, e também nós estamos trazendo curso para capacitação de operador de máquina, que é para o agro. Então, agro em geral. Então você vê hoje o sindicato e o Senar e a prefeitura municipal e a CAT, elas estão ligadas mesmo, sabe? Hoje. Inclusive, alguns meses atrás, 3 colaboradores meus lá da Fazenda Santerias fizeram. 2 fizeram um curso de manutenção de tratores e um outro funcionário curso de operação e manutenção de roçadeiras. Muito importante isso aí, viu? Muito importante. Só para você ter ideia, o Senar hoje, ele ministra cursos aqui em Itapeva para mais de 1.000 pessoas por ano. E nós temos o menor aprendiz, duro. Até eu dou os parabéns para o Leandro, que é um exímio, né? Instrutor, colaborador do Senar, absurdo, Leandro. E a vontade do Kleber também, que o Kleber é o presidente lá. É o presidente, certo? O Kleber, ele é muito aberto na questão dos cursos. Então, não vê dificuldade. Então, nós temos os cursos, vamos empregar os cursos. E isso daí, Júnior, faz com que a gente continue tendo acesso à agricultura. Tanto o agro, né, que a gente tem muita amizade, a gente sabe das demandas do agro, a gente sabe que a prefeita Coronel Duque, ela está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que em todas as camadas de Itapeva. Mas eu respondo pela Secretaria da Agricultura e eu vejo a vontade. É bom até a gente comentar aqui, porque talvez ainda não seja de conhecimento de todos, né, Nestor? Recentemente o Nestor assumiu aí a Secretaria de Agricultura aqui em Itapeva e isso nos deixa muito contentes, porque é uma pessoa que, pelas histórias que vocês já puderam ouvir aqui, né, ele é um profundo conhecedor do meio agrícola e tem condições, na frente da Secretaria, junto com a atual prefeita, né, trazer aí muitos benefícios para vocês da agricultura. Muito bacana
esse momento, viu, Nestor? E eu realmente desejo-lhe muita sorte, muito sucesso e, pessoalmente, quero dizer que eu sei que você é uma pessoa muito capacitada, tenho certeza que vai trazer muitos benefícios aí à frente da Secretaria da Agricultura. A gente está ali prestando o que a gente tem de experiência, né, Júnior? Você sabe que a gente não faz sozinho. A gente precisa de você, precisamos de todo as associações de agricultura familiar. Recentemente nós tivemos uma reunião com o pessoal do Jaó. Eles têm ali um trabalho lindo de artesanato, um trabalho forte, o plantio também de HF, né? E a gente precisa disso daí. Eu sempre digo que a secretaria, ela está de portas abertas. Nós estamos lá com as portas realmente abertas para que a gente possa facilitar pro agro em geral. Muito dentro bom. Daquilo que a gente tem lá. Aqui, realmente, se a gente for contar mais histórias aqui do Nestor, a gente vai longe. E eu acredito até que nós já estamos aí com o nosso tempo estourado, Nestor, porque a conversa é tão boa e tão agradável que a gente acaba aí esquecendo do tempo. Mas, como a gente tem que respeitar os nossos ouvintes aí, né, Nestor, para que eles possam nos ouvir e não ficar tanto tempo preso ao Nutricast, eu vou agradecer você, Nestor, por ter aceitado esse convite, por vir aqui contar a sua história, né, da qual, prazerosamente, eu e minha família fazemos parte também. Então, é muito bacana a gente ouvir histórias de 40 e tantos anos atrás, aqui da região de Itapeva. O Nestor hoje já é um itapevense. Eu até perguntei, você já tem título de itapevense ou não? Sim, a Câmara já fez a honraria, mas eu tenho que ir lá para receber o título em mãos, né? Então já foi votado, foi aprovado. Hoje eu sou cidadão itapevense. Me avisa quando for receber o título, eu quero estar presente. Com certeza, com certeza. Mas pra mesmo mim é uma que não honra. tivesse o título, viu, Nestor? Você já sabe? Para mim é uma honra. Os meus filhos foram criados aqui em Itapeva, né? Graças a Deus, hoje eles estão aí encaminhados, né? Aproveitando, você falou da sua família, Dona Eni, uma pessoa que sempre me abraçou, viu, Júnior? Sua mãe, muito. A Carla, o Cedir, que é parente. Ai, meu Deus, que família linda. O Eduardo, a Lucinha. Você nem diga, né, cara? Você é um caso à parte. Fico muito feliz da empresa sua. Até hoje eu estava elogiando a Nutriceller. Que empresa linda que você proporciona aos seus funcionários e aos seus clientes, viu? Meus parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria que você desse as palavras finais, né, para o nosso público. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Isso, eu que agradeço. Bom, eu agradeço primeiro a Deus e a família. Agradeço a prefeita Duque por ter me dado essa oportunidade da gente poder trabalhar junto com o projeto que ela tem. E eu agradeço muito você, Júnior, por esse momento, viu? E pessoas como você é que realmente faz a diferença para nós, sabe? Que está aí na luta, ameniza o nosso trabalho, porque você é uma pessoa que direciona as pessoas pelo bem, pelo lado bom. Então eu agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo, viu, Júnior? Agradeço mesmo. Ok. Você é meu irmão. Obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal.